Estamos relembrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é maravilhoso quando nós alimentamos essa nossa fé, porque esta fé é que nos conduz à salvação eterna. A fé na pessoa de Jesus Cristo, esta fé salvífica, essa fé que alimenta a nossa alma, essa fé que faz transbordar em nós a alegria de sermos servos do Senhor Jesus. Eu quero convidar os amados irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo de número 5 e versículo de número 21. Glórias a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho a plena convicção de que todos que aqui estão, por mais que tenham travado batalhas, estão felizes por ter encontrado força para estar na presença de Deus. Tem motivos para adorar o Senhor e dizer: Senhor, mais uma vez consegui aqui estar para trazer a Ti adoração, louvor, a honra que a Ti pertence. Diz assim a palavra do Senhor: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glórias a Deus. Vemos aqui nesse versículo fé e graça. Sem a fé, nós não estaríamos aqui. Sem essa fé na pessoa de Jesus Cristo, nós estaríamos em qualquer outro lugar desta cidade, mas não estaríamos na presença do Senhor para relembrar a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, para resgatar a nossa alma, para nos aproximar do Pai, para nos conduzir à vida eterna. Aqui nós vamos ver em relação à fé e à graça. A fé salvífica é a fé na pessoa de Jesus Cristo, é a única condição que temos para alcançar o céu de glória, para contemplar o nosso Deus face a face. É confiar, é acreditar na morte de Jesus Cristo, é ter a plena convicção de que Ele morreu para resgatar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Mas não é simplesmente acreditar que Cristo é o Salvador. Este é o primeiro passo. E acreditando, tendo esta fé salvífica, nós também, a nossa fé, ela vai fazer com que nós obedecemos a palavra ensinada por Jesus Cristo. Ela vai também nos conduzir à obediência. Ela vai nos conduzir a estar realmente de coração, de interesse, de alma na presença de Jesus Cristo. Nós podemos contemplar nos últimos dias que muitas pessoas até vêm à casa de Deus, até participam dos cultos, mas já não tem aquela fé que antes tinha, porque ele deixou a sua fé morrer. Ele deixou de acreditar verdadeiramente de que estar nesta casa, de que estar aqui reunido com os irmãos, comemorando a morte e ressurreição de Cristo, é real. Ele até veio porque ele acostumou a estar na casa de Deus, mas ele já não tem mais o temor, ele já não tem mais aquela alegria de participar da Santa Ceia do Senhor. Ele já não tem mais aquela paz, aquela alegria, aquela ansiedade de estar na presença de Deus como outrora, como nos primeiros passos que deu na presença de Jesus. Mas a fé, ela inclui o arrependimento. A
arrepender dos pecados, ter temor diante de Deus, ter a alegria de obedecer. E essa fé também, ela traz ao nosso coração um sentimento maravilhoso de que tudo aquilo que queremos para nós, que não está dentro da vontade de Deus, nós temos a alegria de renunciar, porque cremos na poderosa palavra de Deus e deixamos de fazer aquilo que é bom para nós, para adorar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Essa fé, ela cresce dentro do nosso coração, e cada dia queremos renunciar, queremos deixar o mundo, queremos deixar as coisas que estão de perto, nos cerca, tentando nos afastar dessa fé maravilhosa, dessa graça a qual Deus se prontificou em liberar, para trazer novamente o homem para a sua presença. Porque bem sabemos nós que conhecemos a palavra de Deus, que Deus criou o homem para uma coisa: o adorar e o exaltar o teu santo e glorioso nome, para render a ele a honra, a glória, a exaltação. Mas o pecado tirou o homem da presença de Deus. O pecado tirou o homem totalmente da presença de Deus, a ponto dele se esconder de Deus, a ponto dele não querer sentir a presença de Deus, a ponto dele não querer contemplar a Deus, sentir-se envergonhado com a sua desobediência. Mas quando o homem coloca a sua fé na pessoa de Jesus Cristo como Salvador da sua alma, como aquele que morreu, deu a sua vida, quando ele dá valor neste acontecimento que hoje nós celebramos aqui, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o homem começa a agir diferente, o homem tem postura diferente, o homem caminha diferente, o homem pensa diferente, o homem tem temor quando o pecado tenta o levar. Ele diz: não, Jesus sofreu por mim, Jesus morreu morte de cruz, Jesus deu a sua vida para resgatar eu do pecado. Eu não vou deixar que o pecado seja mais forte, seja maior do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque ele acredita neste acontecimento, porque ele crê neste grande amor. Glórias a Deus. Nós vamos ver no capítulo de número 6 e versículo de número 20, que diz assim a palavra de Deus: porque quando eres servos do pecado, estavas livre da justiça, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quando nós estávamos no pecado, quando nós estávamos fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, nós agíamos de uma forma totalmente diferente. Mas a partir do momento que aceitamos esta fé, aceitamos Jesus como Salvador, agora nós temos vergonha das coisas que nós fazíamos. E quando sentimos vergonha daquilo que nós praticávamos, nós não queremos praticar mais, porque temos uma fé na palavra do Senhor, botamos a nossa confiança na morte de Jesus Cristo e aceitamos o sacrifício dele para a salvação da nossa vida. É maravilhoso quando nós entregamos. E o versículo 17 diz assim:
Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Qual tem sido o teu prazer de obedecer à vontade de Deus? Nós podemos examinar nós mesmos, como diz a palavra. Eu não posso examinar o irmão, a irmã, não posso examinar o pastor não pode me examinar. Mas a Bíblia diz que eu posso. Eu posso medir a temperatura da minha vida espiritual diante de Deus. Se eu tenho aceitado o pecado me controlar, ou se eu tenho aceitado Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, me reger. Então estamos diante nesta noite da palavra de Deus. Estamos diante do cálice e do pão. Nós podemos examinar nós mesmos. Nós podemos olhar para dentro de nós. Como está a minha vida diante de Deus? Como está a minha fé? Será que eu venho à igreja acreditando que este momento é importante para a nossa vida espiritual? Ou será que eu venho aqui para rever o irmão, a irmã que há muito tempo não vejo? Porque quando a igreja se reúne, tem um propósito. E esse propósito é adorar a Deus. Esse propósito é ter comunhão com os irmãos. Esse propósito é se alegrar todos diante desta palavra poderosa. Então, qual tem sido o nosso propósito diante de Deus? Como tem sido a nossa fé? Tem sido firme? Ou aquela fé que todo mundo, quando você pergunta, você crê em Deus? A pessoa diz assim, eu creio. Mas muitas das vezes nem sabe o porquê Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque há uma diferença. Quando nós realmente cremos. Porque crer simplesmente, dizer que crê, não causa mudança de vida. Mas quando nós realmente cremos e temos a nossa fé salvífica, a fé nos leva a obedecer, a fé nos leva a adorar, a fé nos leva a renunciar, a fé nos leva a levar essa palavra a outras pessoas, a fé nos leva a amar, a fé nos leva a perdoar, porque a palavra de Deus nos conduz nesta direção. Aleluia. A palavra de Deus, quando nós realmente cremos, ela nos conduz nessa direção. O nosso irmão se levanta contra nós, nós também rapidamente levantamos a nossa mão e dizemos: Jesus, tem de misericórdia do teu servo. O outro irmão te dá com a perna do outro lado, você levanta a mão: Jesus, eu creio na tua poderosa palavra, e eu quero liberar o amor do Senhor que está dentro de mim para com aquele irmão que está atacando pedra sobre a minha vida. Esta é uma fé salvífica, uma fé que nos leva a renunciar, uma fé que nos leva a amar, uma fé que nos leva a derramar todo o amor de Cristo que foi derramado por nós na cruz do Calvário para com a igreja de Deus. Aleluia. E quando nós fazemos isso, nós nos sentimos paz. Satanás levanta de todos os lados para nos derrubar, como fez com Cristo. E o que Cristo fez? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus! Quantos servos de Deus têm sido servos de Satanás e não estão sabendo o que está fazendo? E aqueles que estão atentos, aqueles que estão espiritualmente bom, precisa ser sábio, precisa
precisa agir como Cristo agiu na cruz do Calvário. Pai, perdoa. Pai, perdoa eles. Eles não estão sabendo o que está fazendo. E a minha morte aqui, Senhor, não pode ser em vão, porque eu estou morrendo para libertá-los, para transformar a vida deles, porque eles estão cegos. Esta é a fé que nos conduz à salvação eterna. E a graça de Deus. Deus revelou-se como o Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor para conosco e para com seu povo, não porque estes mereciam. Nós não somos merecedores de nada. É por isso que precisamos adorar a Deus. É por isso que precisamos honrar este Deus, porque mesmo nós não merecendo nada, Ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Ele deu seu único filho para nos aproximar novamente dele, porque o intuito de Deus é que nós o adorássemos, mas o pecado veio e nos tirou da presença dele. Agora Jesus Cristo, através da morte, vem trazer vida para aqueles que aceitarem Ele como Senhor da sua vida. Que Deus possa abençoar de uma forma poderosa a igreja do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Que Deus abençoe. Eu agradeço a minha rica oportunidade.